Bom, vamos continuar aqui então com o nosso. Antes de mais nada, né? Bom dia a todos. Desculpa aí entrar direto, né? E então vamos continuar com os nossos exercícios. O primeiro deles acho que ele vai ser depois tem um pouquinho de teoria, depois tem muito mais exercício. A gente tem o estado 1, a pressão 200 kPa, e o título 25%, quer dizer, está saturado. Onde estou? Está saturado. Daí é dado calor, a pressão constante, e aí eu tenho, ele pergunta, ele diz, o T2 é T1 mais 20 graus Celsius, qual o trabalho e qual o calor. Então, a nossa primeira lei está aqui, né? O calor é a variação de energia, e a gente vai desconsiderar a energia cinética e a energia potencial. Então, o calor é a variação de energia interna mais o trabalho. A variação de energia interna é a massa que eu tenho aqui, ó, a massa aqui, né, vezes a diferença da energia interna nos estados 2 e estado 1, mais o trabalho de 1 a 2, que é a pressão vezes o volume, e o volume é a massa vezes a diferença, a pressão vezes a variação de volume, é a massa vezes a variação do volume específico. Então, se aqui é saturado, a minha temperatura para 200 kPa é 120,23 graus Celsius. E para o X de 0,25, eu acho então o meu V1, o meu U1 e o meu H1. Como é que eu faço? V1 menos VL dividido por VV menos VL é igual ao X. O X grande aqui, né? O X aqui, né? O X é aqui, né? Tá? Para T2 ele é superaquecido. T2 ele é superaquecido. Então, 20 graus a mais está aqui, né? Então eu vou e acho direto na tabela superaquecido esses valores aqui. E aí então faço o trabalho, cuidado com as unidades, ok? E faço o calor, né? Obtenho o calor, né? Então tá aqui, só usando essa formuleta aqui, né? Essa aqui. Trabalha direto, tá? Se eu usar a entalpia, tá? Usar a entalpia direto, que eu tenho tabelado também, dá o mesmo valor, praticamente o mesmo valor. Né? Teria que dar o mesmo valor, né? Um errinho de casas decimais, tá? Vou usar a entalpia. Calor específico, né? Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau 1 kg de uma substância qualquer. Então, no caso de eu não ter energia cinética e energia potencial, eu tenho isso aqui, né? Calor específico é volume constante. Tá? Se ele é volume constante, o trabalho é zero. Tá? Eu não tenho trabalho na forma de pressão, aí no caso, pressão-volume, P delta V. Então, o CV divide pela massa, delta Q sobre delta T, a volume constante. Tá? Então, que esse delta U sobre o M aqui, né,
ele é a energia interna específica, tá? Então eu tenho o CV du dt na tabela A5, né? Tabela A5. A pressão constante, eu tenho aqui o dq é du mais PDV. Isso aqui é o trabalho, né? É dH. Então, o CP, usando a mesma coisa, né? É dH dt, a pressão constante. Tem nas tabelas A3, A4 e A5. CV e CP são propriedades da substância, já que são combinações de outras propriedades. Para o caso de líquidos e sólidos, considerados como incompressíveis, nós temos H igual a U mais PV, DH é DU mais DPV, que é PDV mais VDP. Como DV é igual a zero, porque líquidos e sólidos são incompressíveis, o V e V é muito pequeno, a gente despreza o VDP. Então, o que vai acontecer? O DH é aproximadamente o DU. Tá? É aproximadamente o DU. Tá? Então, vou desprezar aqui, desprezo aqui. Onde C é o calor específico a volume constante ou a pressão constante, pois os valores de ambos são muito próximos. Então, para o caso do calor específico a C constante, né? Pode-se integrar a equação acima, se for o C constante. Então, vai ficar H2 menos H1 é aproximadamente o 2 menos o 1, que é aproximadamente C, T2 menos T1. Isso aqui vale para esse Czinho aqui. Czinho aqui constante. E que ele é praticamente igual para os dois casos. A energia interna, entalpia e calor específico de gases perfeitos. Foi determinado uma experiência de Joule, né, que tinha o ar conectado com o tubo vácuo, que a energia interna ela independia de P e V. Ela dependia só da temperatura. Ela só dependia da temperatura. Então, o CV também ele depende da temperatura, tá? Então, o que a gente tem? O CV du dt é volume constante, o CV0 calor específico é volume constante para gás perfeito, por não depender do volume, tá? Então, ele é diferencial exato aqui, né? Então, du é CV0 dt, ou seja, o du grande aqui é a energia interna específica, é mCv0 dt. A hora que eu fizer a integral, a hora que eu quiser saber o ΔU, tem que fazer a integral aqui. Se o CV for constante, ele pula para fora, mas ele não é. Tá? Bom, como H é U mais PV e é gás perfeito, PV é RT do gás, e esse daqui é função da temperatura, esse dali também é função da temperatura, então o H também é uma função, não a mesma função, tá? Mas é uma função da temperatura. E aí vai do mesmo jeito, né? Calor específico, a pressão constante para o gás perfeito, a pressão constante, para não depender da pressão. Tenho aqui a diferencial, né? dH dt, diferencial total. E do mesmo jeito eu tenho dH CP dt, CP0 dt, o dH grande CP0 dt. Eu, durante o curso, eu faço alguma confusão, porque eu várias vezes não falo esse zero aqui, ó, tá? Mas a gente vai, eu não falo esse zero e aí faz uma confusão, pelo menos na minha cabeça, né? Quando aparece um, aparece o outro, mas a gente vê na hora, né? Que é se eu estou usando o gás perfeito, se eu estou usando outra coisa. Relações importantes
você vê que H é U mais RT, DH é DU mais RDT, então CP0DT é CV0DT igual a RDT, então CP menos CV é R para gás perfeito. É o R do gás. Então, em base molar, aqui em base de massa, né? Quilograma, quilojoule por quilograma Kelvin, daí é o R molar, que é igual para todos os gases. Casos importantes. Casos importantes, primeiro, CP0 e CV0 constantes. Se eles são constantes, ele pula para fora, né, na integral. Aí, então eu tenho CP0 T2 menos T1, que é a diferença do H. Né? Variáveis, segundo uma equação analítica. Tá? E aí então ele não pode pular para fora da integral. Não pode. E o terceiro caso, eu tenho tabelas de entalpia. Tabelas A12 e A7 dão as entalpias para dadas temperaturas. Eu espero aqui, gente, que eu não esteja errando, né? Que aqui não seja... É a tabela A. A tabela A, tá? Que eu não esteja errando os números aqui, tá? Então, eu tenho equações para CP e eu tenho valores, né? Para esses Hs. A variação do calor específico à pressão constante com a temperatura, você vê se o gás for um gás nobre, quer dizer, é um gás que tem um átomo só, argônio, hélio, neônio, criptônio, xenônio, tá? O calor específico é constante. Mas se ele tiver outras formas de movimentação, que não seja a translação, tem a rotação e a vibração, essa aqui é uma molécula maior, entendeu? O calor específico varia bastante com a temperatura. Ele varia bastante com a temperatura. Tem aqui uma tabela, né, de calores específicos que eu uso no meu curso de combustão, na pós-graduação. Tá? São para várias substâncias, né? Inclusive sólido, gasoso está aqui, né? E eu tenho as variações, fórmulas que são empíricas, né? Para essas substâncias que estão aqui. E aqui está em caloria por mol Kelvin, tá? É claro que se eu quiser por grama, eu tenho que colocar o mol da substância que está aqui. Como é que eu faço, né? Se eu tiver um gás que seja um componente com CP constante, eu tenho um certo número de mols, né? Eu ponho direto, CP pula para fora da integral. Se eu tiver um componente com CP variável, isso aqui eu tenho que fazer integral de acordo com essa fórmula aqui. E se eu tiver vários componentes, eu tenho que, para K componentes com CP variável, eu tenho que distribuir o calor entre eles. Quer dizer, esse somatório dentro da integral aqui não é uma coisa para a gente sair correndo, né? Sair correndo, ir até a Dutra e voltar e chegar assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Olhando um somatório dentro de uma integral. Não, se você tiver uma mistura, por exemplo, de 3 gases, 1 mol de CO2, 2 mols de água e 3 mols de N2. É só fazer aqui, ó, tá? 1 vezes CP do CO2, 2 vezes CP da água em vapor, né? 3 vezes CP do nitrogênio, que eu considerei aqui. Aí, um exercício, né? O nosso exercício aqui, se eu tiver ar, 1 metro cúbico de ar dos dois lados, um anteparo ali com massa desprezível, que eu vou abrir,
No início eu tenho a pressão do ar no recipiente A 200 kPa, a temperatura é 300 Kelvin. E no recipiente B 1 megapascal e a temperatura 1400 Kelvin. Eu acho que no livro tem uma alternativa com 1000 Kelvin. Eu libero o pistão e até que o meu TA seja igual a TB, a temperatura final. Quer saber qual que é a MA, qual que é a MB, qual que é a temperatura final e a pressão final. Ok? É a pressão final. Então vamos lá. A massa de ar, PV igual a mRT, e esse aqui é o R do ar, que é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Então a massa de ar no recipiente A é PA/VA vezes R dividido por RTA. Eu deixei aqui as unidades, né? 200 kPa vezes 1 metro cúbico dividido por 0,287 kJ quilograma Kelvin vezes 300 Kelvin. Dá 2,32. MB é PB/VB vezes dividido por RTB. Dá 2,49. Então, é que eu tinha aqui 1000 kPa, tá aqui, né? E 1400, tá? Então, a massa final, a massa A e a massa B eu já tenho aqui, tá? Que eu acho que é. Então, já tenho, né? Já achei esses dois aqui, tá? Cuidado com as unidades, né? E aí eu vou para o outro caso, né? Primeira lei. A primeira lei, eu não disse aqui, né? Mas ele tá isolado, tá? E aí eu tenho na primeira lei o calor é o ΔU mais o ΔTC mais o ΔTP mais o trabalho. Eu não tenho trabalho, eu não tenho aumento de fronteira aqui no sistema, né? Então o trabalho é zero, a energia potencial é zero, a energia cinética é zero e o calor é zero. Eu fico assim, ΔU é igual a zero, quer dizer, a minha energia interna final é igual à energia interna inicial. Acho que, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? A energia interna final é a massa total vezes o F. A energia interna inicial é a soma das duas que eu tenho nos dois volumes, né? É a massa de A vezes o A, tá? Vezes a massa de B vezes o B. Então, aqui vai ficar MA, UF, menos o A em inicial, MB, o B inicial, menos o F. Para CV0 constante, eu tenho isso aqui, ó, MA CV0, TA menos TF menos TA1 é igual a MB CV0, TB menos TF. Eu posso cortar, né, o CB, o CV, né? Então vai ficar com essa equação aqui, ó. Nossa, estou me perdendo com essa seta aqui, vai ficar com essa equação aqui, ó. Sai daqui, né? Tá? TF 869,4. E aí eu tenho o que? PV, PF, VF é M, R, TF. O M aqui é o M total. Eu gosto de mexer nessa canetinha aqui. Eu tentei fazer. Minha esposa me emprestou uma caneta para escrever aqui na tela. Ficou pior do que mexer com o mouse. Vocês imaginam quão ruim que deve ter ficado, entendeu? Tá? Aqui é o R do ar. Aqui é a temperatura final que eu coloquei aqui atrás. E o V é 2 metros cúbicos, dá 600 kPa. Para CV variável, vou usar a tabela 12 e a tabela A7. Tá? Quer dizer,
a 300 Kelvin, vamos lá na tabela, vocês vão ver que a energia interna depende da temperatura, tem esse valor lá. Eu não estou com a minha tabela aqui, quer dizer, está no computador, mas se eu sair daqui, eu acho que para a gravação. Então, eu pelo menos tenho uma desculpa para não ajoelhar no milho, né? Quem não tem tabela, pode ajoelhar no milho. É horrível, tá? Quer dizer, deve ser horrível, né? Andei vendo umas fotografias aí na internet. Se você colocar lá no Google ajoelhar no milho, você vai ver que era um castigo que davam para os alunos nos tempos antigos, tá? O outro era palmatória, né? E o outro era colocar um chapéu no cara e ficar ali, um chapéu desses cones, né? E ficar com o cara virado para a parede. E tem mais um que eu não lembro o que é. Não lembro, tá? E aí, então, mas vocês estão, considerem se ajoelhando no milho se não tiverem a tabela, tá? Aí eu vou, né, calculo o F, o A e o B, calculo, não, acho na tabela, às vezes eu tenho que fazer interpolação, e aí eu acho o F. O F é 679,8. Aí o que eu faço? Com esse valor aqui, ó, eu entro na tabela de novo. Aí eu vou ter que fazer interpolação para achar essa temperatura aqui. Tá? Então aqui, ó, é na tabela, tá? Na tabela. Tá? E aí, você vê que com o CP variável, a minha temperatura ficou 905. CP variável significa que eu vou usar a tabela para achar a energia interna específica. Com CP constante, eu achei 869,4. Dá uma diferença. Tá? Qual o correto? Quer dizer, correto é tudo, né? Mas qual é o mais preciso? É esse. Esse aqui, né? Esse aqui. Daí vou usar a equação de gasto perfeito de novo, só que com outra temperatura. Eu vou achar uma pressão de 625 kPa, sendo que antes eu tinha achado 600. Ok? Ok? Então, vocês têm o recurso, né, de parar o vídeo, voltar e olhar a própria, vamos dizer assim, as próprias transparências de vocês, ok? E né, eu acho que fica adequado. Outro exercício, né, é uma chapa, uma laje de concreto, com uma área de 24 metros quadrados, exposta ao sol, e uma espessura de 30 centímetros. Quer saber qual é o calor para eu aumentar a temperatura de 3 graus Celsius. E nós vamos considerar que não tem dilatação, né? Para 3 graus Celsius não tem dilatação, então o trabalho é zero, a energia cinética é zero, e a energia potencial é zero, e a energia cinética é zero. Então, o Q é ΔU. Aí eu vou, então, o Q é ΔU, que é a massa, o 2 menos o 1. Para sólidos e líquidos, o CV é aproximadamente igual ao CP, e no caso do concreto, 0,88 kJ por quilograma Kelvin. E a massa específica do concreto, 2.200 kg por metro cúbico. A massa é ρV, tá? A massa é igual a ρV, que é ρ e de espessura, não é ρIA, né? ρEA é o volume aqui, né? Eu tenho então 15.840 quilogramas. Aí eu tenho então aqui, só colocar lá, né? Colocar o CP, o CV,
e pronto. Ok? Calor que entrou positivo. O outro é uma barra de cobre colocada em óleo. Tá? O volume da barra de cobre 1 litro a 500 graus Celsius e o volume do óleo 0,2 metros cúbicos a 20 graus Celsius. O sistema é adiabático. Ele quer saber qual é a variação, né, qual a temperatura final. Bom, não tenho variação de volume, se o sistema é adiabático, o Q é zero, então vai ficar, o ΔU é zero. Daí então vai ter MCV T2 menos T1 da barra, que a barra vai desaquecer, né? Mais MCV T2 menos T1 do óleo, aqui do óleo, né? O óleo vai aquecer, é zero, tá? Então, T2 da barra, no final, vai ser igual ao T2 do óleo, tá? Então, eu saio daqui e venho para essa equação aqui. Cobre, CP0386, o Rho 8.900, 0,386 kJ por quilograma Kelvin, o Rho 8.900 kg por metro cúbico. O óleo CP 1,8 kJ por quilograma Kelvin e o Rho 910 kg por metro cúbico. Se eu não me engano, na tabela um desses valores aqui não está batendo. Um ou mais não estão batendo, né? Então aí vocês, eu acho que não vai fazer diferença para o entendimento do problema, né? Daí a massa da barra dá 8.900, 8,9 kg, a massa do óleo 182 kg. Eu tenho então a temperatura final dá 24,98 graus Celsius. Ok? Aqui eu tenho o volume inicial, 0,2 litros, a pressão 90 kPa e a temperatura 20 graus Celsius, passa por um processo prolitrópico, de tal maneira que o volume final é 1/7 do volume inicial. Quer saber qual a pressão, qual a temperatura e qual o calor. Então eu tenho PV elevado a 1,25 é constante, então eu tenho 90 vezes 10 a 3 Pascal, vezes 0,2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, é PF, vezes 0,2, 10 a menos 3, dividido por 7, está vendo aqui, ó, elevado a 1,25, então eu tenho a pressão final 1,02 megapascal. Aí eu tenho que, olha, é um processo de gás perfeito, então eu tenho a massa não varia, então P1V1 sobre PI/VI sobre TI é PF/VF sobre TF, que é MR, né? Então aqui vai dar 90 vezes 10 a menos 3, que eu tenho aqui, 0,2 vezes 10 a menos 3, tá? Desculpa, aqui é 10 a mais 3, né? 10 a mais 3. 10 a mais 3. Aqui, tá? Ó, é o mesmo aqui, ó, tá? Vai dar 1,0247 vezes 10 a 6. E tá aqui. Aqui o volume. TF, então TF me dá 203,56.
graus Celsius. Aí quer saber o trabalho? Né? O trabalho, a gente usa a fórmula do trabalho para processo politrópico. Aqui, ó. Tá? A gente então acha o trabalho. Tá aqui, né? Aí a gente tem, vamos ter que achar o ΔU. A massa a gente vai ter, eu acho que já temos a massa, né? Ou vamos ter que calcular, tá aqui, né? A massa a gente calcula por essa fórmula, tá? Para TI 293, a gente tem na tabela do ar esse UI aqui. Para TF 476,7, 476,6, né? 476,6. A gente tem esse UF aqui, ó. Verifiquem que eu não estou com a tabela, o que é e tem que fazer uma interpolação aqui, né? Interpolação. Ok? A massa a gente usa, como eu falei, né? PV sobre RT. Tem a massa aqui. Aí eu calculo ΔU, que é a massa vezes a diferença das energias internas, que eu calculei aqui atrás. Tenho 28,56 joules. Então, o Q vai ser esse, mais esse, com sinal negativo. Tá? Então, o Q é negativo. Então, tanto calor quanto trabalho são negativos, calor que sai, trabalho que entra, negativos. Ok? CO2, mais um exercício, né? CO2, a massa de 1 kg, a temperatura 30 graus Celsius, a pressão 100 kPa, tem aquecimento, CO2 vai para 1500 graus Celsius, a pressão de 100 kPa. Continua, né? A pressão a mesma, né? A pressão continua aqui a mesma, né? Então, foi feito com com três, eu acho, né? Com três, tá? Usando CP constante, tá? Ele quer saber qual que é o ΔH. Aqui, tem que olhar direitinho aqui, né? Qual que é o ΔH? Com CP constante, usou o valor de CP para CO2 da tabela, 0,842 kJ por quilograma Kelvin. Aqui a diferença de temperatura pode ser em graus Celsius ou em Kelvin, vai dar a mesma. Usou o CP para uma temperatura média, tá? E calculamos com o θ da tabela A6, ou seja, existe na tabela A6 uma fórmula empírica para os gases, cujos coeficientes são diferentes para os diferentes gases, tá ok? E a gente então usa o calor específico, é dado pela temperatura média dividida, quer dizer, tem um parâmetro θ que entra lá na tabela, que entra na fórmula, né? E esse parâmetro θ é a temperatura média sobre 1000, a temperatura média entre 1500 e 30 graus é 1038 Kelvin, tá? E aí então o meu CP calculado pela fórmula dá 1,2513, a fórmula dada lá na tabela A6. Veja se vocês entendem, eu não estou com a tabela aqui, eu tenho que fazer a minha penitência, né? Mas, como eu falei, eu ainda tenho uma... o meu pecado é atenuado, né? Pelo fato que se eu for buscar a minha tabela, aqui no computador, eu paro o vídeo. Não sei porquê, tá? E aí, então, com a temperatura média, eu acho
1.839 kJ por quilograma, a diferença de entalpia, enquanto que com CP constante a 300 Kelvin, eu acho 1.237, está completamente errado, né? E aí, usando a variação, eu tenho então H2 menos H1, tenho que fazer a integral, tá? Aqui já está a integral usando a fórmula da tabela 6, olha a fórmula da tabela 6. Eu diria assim, é fácil, mas não é trivial, né? Os coeficientes são esses daqui, vocês podem olhar lá, ó. Esse aqui, esse e esse. Esses daqui são os resultados, vem da integração, né? Integral de θ de θ é θ2 sobre 2. E assim vai, né? E aí dá 1.762. Tá? Então, vamos, eu acho que vocês têm como ver isso, né? Não tem, tá? E na tabela 8, eu tenho então H2 menos H1, tem que entrar nas temperaturas, tabela 8 aqui, eu sempre estou mudando para caneta, né? Tabela 8, dá direto, né? Você vê que esse valor aqui e o valor de 1762 estão mais ou menos perto, tá? 1764, 1762, 76, tá? Eu acho que esse é o exercício final, tá? Deve ser, é o exercício final, sim, desculpa. E eu vou deixar para vocês verem, tá? É um compartimento diário, é muito parecido com aquele outro que tinha um anteparo com 1 metro cúbico em cada um. No estado inicial do A, meio metro cúbico, 250 kPa, 300 Kelvin. O B, 1 metro cúbico, 150 kPa, 1000 Kelvin. O equilíbrio A mais B. P2 igual a P2 igual a T2. Ok? Então, o jeito de fazer é o mesmo, prática é o mesmo, vou deixar para vocês verem. Então, por enquanto, muito obrigado. Ok? Cuidem-se. Cuidem de vocês e das suas famílias. E, como eu disse, qualquer problema que vocês tenham com relação a esse confinamento, ou o fato de vocês não estarem achando adequado nós darmos as aulas desse jeito, ou não ser adequado para você em particular, entre em contato comigo ou por e-mail ou por telefone. Vocês têm o telefone, tá? Então, muito obrigado.